Minha própria nora me humilhou. Minha própria nora me humilhou na frente de toda a família, disse que eu era só um peso morto na casa do meu filho, mas o que ela não sabia é que eu tinha guardado durante 40 anos o segredo de uma herança que poderia mudar a vida de todos eles. E sabe o que eu fiz? Fiquei calada, sorri e servi mais uma xícara de chá. Boa noite, meus queridos. Puxa uma cadeira aí, serve uma xícara de chá bem quentinho e escuta essa história com o coração. Porque às vezes a vida nos ensina que o silêncio de uma mulher pode ser mais poderoso do que qualquer grito. Meu nome é Leia da Silva, tenho 76 anos, e hoje vou contar para vocês como descobri que nem sempre quem cala consente. Às vezes quem cala, prepara. Nasci em 1949, numa cidadezinha do interior da Bahia, onde o cheiro de café torrado misturava com o perfume dos ipês amarelos que floriam na praça. Minha mãe, Dona Conceição, me criou sozinha depois que papai partiu cedo demais. Ela costurava para fora, bordava enxovais de noiva, e eu cresci ouvindo o barulho da máquina Singer misturado com as histórias que ela contava enquanto trabalhava. Leia, minha filha. Ela dizia, passando a mão nos meus cabelos crespos, mulher forte não é aquela que grita mais alto, é aquela que sabe quando falar e quando guardar as palavras para a hora certa. Essas palavras da mamãe ecoaram na minha vida inteira, especialmente nos momentos mais difíceis. Quando me casei com Antônio em 1972, eu tinha 23 anos e um coração cheio de sonhos. Ele era um homem bom, trabalhador, desses que acordava antes do sol para ir para a fábrica e voltava com as mãos calejadas, mas sempre com um sorriso para mim. Tivemos 2 filhos, Marcos e Patrícia. Criei os 2 com muito amor, muito sacrifício e muita oração. Marcos era o mais velho, sempre foi responsável e estudioso. Patrícia era a caçula, minha menina dos olhos, doce como mel de abelha. Os anos passaram como folhas no vento. Antônio faleceu há 15 anos, deixando aquele vazio que só quem perdeu o companheiro de uma vida inteira consegue entender. Mas eu continuei, porque mãe não para, né? Mãe segue em frente pelos filhos, pelos netos. Quando Marcos se casou com a Fernanda, no começo foi tudo flores. Ela era educada, sorria quando me via, até me chamava de sogra querida. Mas o tempo tem esse poder de mostrar o verdadeiro caráter das pessoas, e aos poucos aqueles sorrisos foram ficando forçados, as palavras mais secas. Fui morar com eles depois que tive uma queda em casa. Marcos insistiu, disse que seria melhor, que eu não devia ficar sozinha. Mãe, a casa é grande, tem espaço de sobra, e os meninos vão adorar ter a vovó por perto, ele disse, segurando minhas mãos com carinho. No começo, realmente parecia que seria bom. Eu ajudava com os netos, o pequeno João de 8 anos, e a Maria Eduarda de 5, contava histórias para eles antes de dormir, fazia aqueles bolinhos de chuva que só vovó sabe fazer, ensinava a Maria Eduarda a fazer crochê, mas a Fernanda começou a mudar. Primeiro foram os olhares de canto, depois os suspiros impacientes quando eu perguntava alguma coisa. Ela começou a reclamar que eu deixava a casa bagunçada, que usava muita energia elétrica, que os netos ficavam muito tempo no meu quarto. Marcos, sua mãe está ficando muito dependente, eu ouvia ela sussurrar para ele quando pensavam que eu estava dormindo. Ela não tem mais condições de ficar sozinha, mas aqui também está complicado. Meu filho, coitado, ficava no meio. Tentava agradar os 2 lados, mas eu via o cansaço nos olhos dele. O trabalho estava pesado, a empresa cortando funcionários, e em casa ele ainda tinha que lidar com as tensões entre mim e a esposa. A gota d'água veio numa tarde de domingo, durante o almoço em família. Estávamos todos na mesa, eu, Marcos, Fernanda, os netos, e até minha filha Patrícia tinha vindo com o marido e os filhos dela. A conversa estava animada, as crianças rindo, quando de repente a Fernanda soltou, sabe, gente, eu tava pensando, não seria melhor se a vovó Leia fosse para uma daquelas casas especializadas, lugares bonitos, com pessoas da idade dela, atividades,
Aqui em casa ela fica muito isolada, e sinceramente está ficando difícil para todos nós. O silêncio que caiu naquela mesa foi como uma lâmina. Senti o sangue subir para o rosto, mas não de raiva, de humilhação. Ali, na frente dos netos, da minha filha, de todos, ela estava me dispensando como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. Patrícia tentou defender: Fernanda, que isso, a mamãe está bem, ela só precisa de companhia, mas Fernanda continuou, agora mais solta: Patrícia, você não mora aqui, você não sabe como é ter que cuidar de uma pessoa idosa todo dia, é muito desgastante, e sinceramente, eu acho que todos nós merecemos nossa privacidade. Marcos ficou vermelho, tentou aparar as arestas: Fernanda, não é assim que a gente resolve as coisas. Marcos, seja honesto com você mesmo. Ela cortou: sua mãe já foi muito importante na sua vida, mas agora ela é só um peso. E todo mundo aqui sabe disso, só ninguém tem coragem de falar. As palavras dela me acertaram como um soco no peito. Os netos me olhavam assustados, sem entender direito o que estava acontecendo. Patrícia estava com os olhos cheios de lágrimas. E eu fiquei calada. Levantei da mesa devagar, com toda a dignidade que consegui juntar, e disse apenas: com licença, vou descansar um pouco. Fui para o meu quarto, fechei a porta, e ali, sozinha, deixei as lágrimas caírem, mas não eram só lágrimas de tristeza, eram lágrimas de quem acabou de tomar uma decisão muito importante, porque o que a Fernanda não sabia, o que ninguém naquela casa sabia, é que durante 40 anos eu guardei um segredo que poderia mudar a vida de toda aquela família. Quando eu era jovem, trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família rica da cidade. Dona Helena era uma senhora muito boa, viúva, sem filhos. Eu cuidava da casa dela há mais de 10 anos quando ela ficou doente. Nos últimos meses de vida, ela me tratava como filha. Um dia, já bem debilitada, ela me chamou no quarto e disse: Leia, você foi mais filha para mim do que muita gente de sangue. Eu vou deixar alguma coisa para você, mas não quero que ninguém saiba agora. Quando eu partir, você vai receber uma carta do advogado. Pensei que fosse algum dinheirinho, talvez algum objeto de estimação, mas quando Dona Helena faleceu e o advogado me procurou, descobri que ela havia deixado para mim uma casa no centro da cidade, e uma quantia em dinheiro que, investida ao longo dos anos, se transformou numa pequena fortuna. Nunca contei para ninguém, nem para o Antônio, nem para os filhos. Guardei tudo em segredo, investindo com cuidado, sempre pensando que um dia aquilo poderia fazer a diferença na vida da minha família. Vivi minha vida simples, sem ostentação, mas sabendo que tinha aquela segurança guardada, e foi naquela tarde de domingo, depois da humilhação que passei, que decidi: era hora de usar esse segredo. Na segunda-feira, liguei para o advogado que cuidava dos meus investimentos. Doutor Renato, chegou a hora, quero vender tudo e fazer algumas mudanças na minha vida. Ele ficou surpreso, mas respeitou minha decisão. Em uma semana, tudo estava resolvido. Vendi a casa, resgatei os investimentos, e de uma hora para outra me vi com quase 2 milhões de reais na conta. Mas não disse nada para ninguém. Continuei na casa do Marcos, aguentando os olhares da Fernanda, os comentários ácidos, as indiretas, só sorria e servia mais chá. Enquanto isso, comecei a colocar meu plano em ação. Primeiro, comprei uma casa linda num condomínio fechado para idosos. Não era um asilo, era uma comunidade residencial, com casas individuais, área de lazer, enfermagem 24 horas, e muita gente interessante da minha idade. Mobiliei tudo com muito gosto, contratei uma empregada, e deixei tudo pronto. Segundo, procurei um contador de confiança, e montei um plano de doações. Parte do dinheiro seria destinada a instituições de caridade, asilos carentes, creches. Queria que aquela herança da Dona Helena continuasse fazendo o bem. Terceiro, e mais importante, decidi que meus filhos e netos receberiam sim uma parte da herança, mas não como eles esperavam. Para Patrícia,
que sempre me defendeu, que sempre me tratou com carinho, deixei uma quantia generosa, ela merecia. Sempre foi uma filha amorosa, presente, respeitosa. Para Marcos, para o Marcos, foi mais complicado. Eu sabia que ele me amava, mas também sabia que ele havia se deixado influenciar pela esposa. Decidi que ele receberia sua parte, mas só depois de aprender algumas lições importantes sobre família e respeito. E para Fernanda, bem, para ela eu reservei uma surpresa especial. Depois de 2 meses organizando tudo em segredo, chegou o dia da revelação. Era um sábado de manhã. Fernanda estava na cozinha, reclamando porque eu tinha usado a última fatia de pão. Marcos, sua mãe precisa aprender a pedir antes de pegar as coisas. Essa casa não é hotel. Foi quando toquei no ombro dela e disse, com a voz mais doce que consegui, Fernanda, querida, você tem razão, esta casa realmente não é hotel, e por isso mesmo, eu vou me mudar hoje. Ela me olhou com cara de quem não estava entendendo nada. Como assim, dona Leia? Simples, minha filha, eu comprei uma casa nova, e hoje mesmo vou me mudar para lá. Aliás, já chamei a empresa de mudanças. Eles chegam daqui a pouco. Marcos apareceu na cozinha nesse momento, ainda de pijama. Mãe, que história é essa? Sentei na mesa da cozinha, servi uma xícara de chá para mim, e comecei a contar. Contei sobre Dona Helena, sobre a herança, sobre os 40 anos de segredo. Contei sobre os investimentos, sobre o dinheiro que havia acumulado, sobre a casa nova. Os dois ficaram de boca aberta. Fernanda estava pálida. Marcos não conseguia falar. Mãe, por que a senhora nunca contou isso? Ele conseguiu perguntar. Porque meu filho, eu queria ter certeza de que vocês me amavam por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E infelizmente, descobri que pelo menos uma pessoa nesta casa só me via como um peso. Olhei diretamente para Fernanda, ela estava tremendo. Fernanda, você disse que eu era um peso morto, que não servia para nada. Pois bem, agora você vai descobrir exatamente quanto valia esse peso morto. Peguei minha bolsa, tirei alguns papéis, e coloquei na mesa. Marcos, meu filho, você vai receber 300 mil reais. É sua parte da herança, mas tem uma condição. Você só vai receber esse dinheiro se assinar esses papéis aqui, se comprometendo a frequentar terapia familiar por 1 ano. Você precisa aprender a ser homem da sua casa, a não deixar ninguém desrespeitar sua mãe. Ele pegou os papéis com as mãos tremendo, e Fernanda, virei para ela com um sorriso. Para você eu tenho um presente especial. Você disse que eu era um peso, que esta casa não era hotel. Então eu vou te ajudar a resolver esse problema. Tirei outro papel da bolsa. Aqui está o comprovante de pagamento de um curso de hotelaria, 6 meses, período integral. Já está tudo pago. Porque se você acha que cuidar de uma pessoa idosa é difícil, imagino como deve ser difícil trabalhar num hotel de verdade, cuidando de dezenas de pessoas que você nem conhece. Fernanda ficou sem reação. Marcos tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não acabei ainda. Fernanda, você também vai receber uma quantia em dinheiro, 50 mil reais, mas só depois que terminar o curso, e trabalhar por pelo menos 1 ano na área de hotelaria. Aí você vai entender o valor do trabalho doméstico, e do cuidado com as pessoas. Nesse momento, os netos apareceram na cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos. João e Maria Eduarda me olharam com aqueles olhinhos curiosos. Vovó, você vai embora? Perguntou Maria Eduarda. Ajoelhei na altura dela, e segurei suas mãozinhas. Vovó vai morar numa casa nova, mas vocês podem me visitar sempre que quiserem. E sabe o que mais? Vovó vai poder levar vocês para passear, para viajar, para conhecer lugares bonitos. Mas por que você não fica aqui? Perguntou João. Olhei para Fernanda, depois para Marcos, e respondi, porque às vezes, meu amor, as pessoas precisam aprender a sentir saudade para descobrir o valor do que têm. A empresa de mudanças chegou pontualmente às 10 horas. Eu não tinha muita coisa para levar, algumas roupas, fotografias, meus livros de receita, a máquina de costura da mamãe, o essencial. Enquanto os homens carregavam minhas coisas, Patrícia chegou. Ela havia recebido meu telefonema na noite anterior,
e veio me ajudar com a mudança. Quando soube de toda a história, chorou de emoção. Mamãe, a senhora é incrível, e eu que estava preocupada com seu futuro, minha filha, mulher que passou a vida toda cuidando de todo mundo sempre sabe cuidar de si mesma também. Marcos tentou me convencer a ficar. Mãe, não precisa disso, a gente pode conversar, resolver as coisas. Meu filho, não é sobre resolver, é sobre recomeçar. Vocês precisam aprender a ser família, sem que eu esteja aqui para segurar as pontas. E eu preciso aprender a viver para mim mesma, depois de uma vida inteira vivendo para os outros. Fernanda não disse uma palavra durante toda a mudança, ficou no quarto, fingindo que estava arrumando as coisas, mas eu sabia que ela estava processando tudo o que havia acontecido. Quando terminamos de carregar o caminhão, me despedi dos netos, com um abraço apertado. Lembrem-se, vovó ama vocês mais que tudo nesse mundo, e nada vai mudar isso. Antes de entrar no carro, me virei para Marcos, uma última vez. Filho, você tem uma semana para decidir se quer aceitar minha proposta. Se aceitar, procure o Dr. Renato, o advogado. Se não aceitar, tudo bem também, mas saiba que uma mãe nunca deixa de amar um filho, mesmo quando esse filho se esquece de amar a mãe. E fui embora. Minha casa nova é um sonho. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna, jardim com flores que eu mesma planto. Meus vizinhos são pessoas interessantes. Tenho uma ex-professora, um médico aposentado, uma artista plástica. A gente se reúne para jogar baralho, fazer caminhada, conversar sobre a vida. Descobri que aos 76 anos eu ainda posso ser feliz. Descobri que posso viajar. Já fui para a praia 3 vezes este ano. Descobri que posso namorar. Sim, tem um senhor muito gentil aqui no condomínio que me convida para dançar forró aos sábados. Marcos aceitou minha proposta, está fazendo terapia, e pela primeira vez em anos, está aprendendo a colocar limites na esposa. Fernanda terminou o curso de hotelaria, e pasmem, descobriu que tem talento para a área, está trabalhando num hotel da cidade, e segundo Marcos, está muito mais humilde e respeitosa. Os netos me visitam todo fim de semana, levei eles para conhecer o zoológico da capital, para passar férias na praia, para comer pizza no shopping. Eles adoram a casa nova da vovó, e sempre perguntam se podem dormir aqui. Patrícia vem me visitar pelo menos 2 vezes por semana. Com o dinheiro que deixei para ela, conseguiu reformar a casa, trocar o carro, e até abrir uma pequena loja de roupas infantis que sempre foi o sonho dela. E Fernanda? Fernanda teve que engolir o orgulho. Algumas semanas depois da minha mudança, ela veio me visitar, bateu na porta com uma cara de poucos amigos, mas quando viu minha casa, meu jardim, minha nova vida, ficou sem jeito. Dona Leia, eu queria conversar com a senhora. Servi chá para ela na minha varanda, com vista para o jardim florido. Ela ficou um tempo em silêncio, depois disse: eu errei muito, a senhora não merecia ser tratada daquele jeito. E por que você me tratou assim, Fernanda? Ela suspirou fundo, porque eu tinha medo de que Marcos gostasse mais da senhora do que de mim, medo de dividir a atenção dele, medo de que os meninos preferissem a vovó à mãe. Ciúme bobo, eu sei. E agora, ainda tem medo? Agora eu entendo que o amor não diminui quando é dividido, aumenta. E entendo também que desrespeitar a mãe do meu marido era desrespeitar ele também. Conversamos por horas naquela tarde. Fernanda me contou sobre a infância difícil que teve, sobre a mãe ausente, sobre a falta de referência feminina na vida dela. Não justificava o que ela fez, mas explicava: Fernanda, você ainda pode aprender, ainda pode ser uma nora que eu tenha orgulho, mas isso depende só de você. Hoje, quase um ano depois, posso dizer que minha família está mais unida do que nunca. Marcos está mais maduro, mais presente. Fernanda está mais respeitosa, e até carinhosa comigo. Os netos estão felizes, porque tem uma vovó que pode dar atenção e carinho sem estresse. E eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Sabe por que estou contando essa história para vocês?
porque quero que entendam uma coisa muito importante: nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mostrar seu valor, e principalmente, nunca deixem ninguém fazer vocês se sentirem um peso, um estorvo, alguém que não serve para nada. A gente vale pelo que é, não pelo que tem, mas às vezes, é preciso mostrar o que tem para que as pessoas enxerguem quem a gente é. Mulher, principalmente mulher mais velha, não pode ter medo de mostrar sua força, não pode aceitar desrespeito calada. Às vezes, o silêncio é necessário, mas só até chegar a hora de falar. E quando essa hora chega, minha filha, você fala com elegância, com dignidade, mas fala firme, mostra que por trás daquela vovozinha quietinha existe uma mulher que construiu uma vida, que criou filhos, que enfrentou tempestades, e que ainda tem muito para dar. Hoje, quando sirvo chá para minhas visitas aqui na minha casa nova, sempre lembro daquela tarde de domingo quando Fernanda me humilhou, e sorriu, porque descobri que o chá fica mais gostoso quando a gente bebe ele em paz, na nossa própria casa, cercada de pessoas que nos respeitam e nos amam de verdade. Então, meus queridos, me contem, se vocês fossem eu, o que teriam feito, e aproveitam para me dizer de onde estão me ouvindo, de qual cantinho deste Brasil imenso, porque cada história que vocês compartilham comigo aqui no Chá com Vovó, me ensina alguma coisa nova sobre a vida. Lembrem-se sempre, vocês valem muito mais do que imaginam, e nunca, nunca deixem ninguém fazer vocês esquecerem disso. Um abraço apertado de quem sabe que o amor verdadeiro não pesa, eleva. Com carinho, Vovó Leia.